Bom dia, turma. Nós vamos dar início agora a uma aula de ciências do sexto ano. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o último grupo de tecido encontrado nos animais, o tecido nervoso. Quem tem livro pode encontrar esse conteúdo referente a tecido no capítulo 7, a partir da página 106. O tecido nervoso é um tipo de tecido onde nós encontramos pouca substância intercelular, também chamada de matriz extracelular, que são as substâncias encontradas entre uma célula e outra. Então, no tecido nervoso, nós temos pouca dessas substâncias preenchendo os espaços entre as células. Esse tecido é um tecido rico em células, então o que nós mais encontramos nele são células. O tecido nervoso é um tecido exclusivo do reino animal, o que significa dizer que apenas animais apresentam o tecido nervoso. As bactérias não possuem tecido nervoso, os fungos não possuem tecido nervoso, as plantas não possuem esse tecido, ele só é encontrado em animais. E é graças ao tecido nervoso que nós podemos receber, interpretar e responder a estímulos, sejam esses estímulos externos, como por exemplo sentir um vento frio tocando a nossa pele, ou estímulos internos, como por exemplo sentir uma dor de dente ou uma dor de barriga. Isso é percebido graças ao tecido nervoso. O tecido nervoso é um tecido altamente especializado, suas células são muito especializadas. Elas têm formas específicas que vão facilitar o desempenho da função do tecido nervoso. E qual é a função desse tecido? O tecido nervoso ele tem como função fazer a comunicação entre os órgãos do nosso corpo e do nosso corpo com o meio externo. Essa é a função desse tecido. Para realizar essa função, existem certas células no tecido nervoso que são capazes de gerar e transmitir o que nós chamamos de impulsos nervosos, que são correntes elétricas que passam de uma célula a outra com o objetivo de transmitir informações entre essas células. O tecido nervoso ele é o principal constituinte, por exemplo, do nosso encéfalo. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando o encéfalo humano e a maior parte do volume do encéfalo é constituído por tecido nervoso. O tecido nervoso é formado por dois tipos principais de células. Os neurônios, que são as células mais conhecidas do tecido, e nós temos também a glia, que não é tão conhecida, mas que tem papel fundamental para o funcionamento do tecido nervoso. A glia também pode ser chamada de neuróglia ou células da glia ou células gliais, então elas podem ser conhecidas por vários nomes. Os neurônios. Os neurônios são os mais famosos, as células mais famosas do tecido nervoso e são as células que conseguem gerar e transmitir os impulsos nervosos, os impulsos elétricos. Os neurônios, eles são formados por três partes principais. Eles são formados pelos dendritos, pelo corpo celular e pelo axônio. Nessa imagem, nós podemos ver essas três estruturas que compõem o neurônio. Aqui, essa porção mais ramificada que sai dessa estrutura aqui, que é o corpo celular, é chamada de dendritos. Os dendritos são bem finos e são bem ramificados, mas eles não são tão longos. E são eles os responsáveis por receber o estímulo, receber o impulso nervoso. Nós temos também o corpo celular, que é essa porção maior, mais dilatada do neurônio. É aqui no corpo celular que nós vamos encontrar o núcleo dessa célula, por exemplo. E onde nós vamos encontrar também a maior parte das organelas. Mitocôndria, ribossomo, complexo de Golgi, tudo isso é encontrado aí no corpo celular. E partindo do corpo celular, nós temos um outro prolongamento. Esse é menos ramificado e ele é mais longo. Esse prolongamento aqui, que passa bem mais longo, é chamado de axônio. A ponta do axônio se ramifica, tá? Então,
O axônio ele parte do corpo celular e ele é bem mais longo do que os dendritos. A ponta do axônio, essas terminações aqui, elas podem se ligar com glândulas, elas podem se ligar com as fibras musculares, que nós estudamos na aula passada, e elas podem se ligar com outros neurônios, tá? Para fazer a transmissão da informação, para fazer a transmissão do impulso nervoso. Então, observem que o impulso nervoso ele segue um sentido, ele tem uma direção para acontecer. O impulso nervoso ele passa dos dendritos para o corpo celular e depois ele passa pelo axônio. E pode ser transmitido, como eu falei, para uma glândula, para que ela libere as suas substâncias, pode ser passada por uma fibra muscular para que ela contraia, ou pode ser passada para um outro neurônio. E aí ele vai continuar fazendo a transmissão do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele tem um sentido: dendritos, corpo celular e axônio, e assim por diante. No nosso corpo, no corpo humano, estima-se que só no cérebro humano nós tenhamos aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Então, é muita célula neuronal. O segundo tipo de célula que nós encontramos formando o tecido nervoso são as células da glia. As células da glia elas são menos populares, são menos conhecidas que os neurônios, mas elas têm funções muito importantes. Se nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios formando lá o cérebro, nós temos bem mais células da glia. Por quê? As células da glia são bem mais abundantes do que os neurônios. Diz-se que existe para cada um neurônio 10 células da glia. As células da glia, elas não têm capacidade de produzir e conduzir o impulso nervoso como os neurônios. Elas não fazem isso. Isso é uma função exclusiva dos neurônios. Mas elas exercem várias outras funções que são importantes para o tecido e que vão manter o neurônio para que ele possa fazer a sua atividade lá. Quais são as funções da célula da glia? A célula da glia, ela gera suporte, então ela sustenta os neurônios. A célula da glia protege o tecido nervoso, ela protege os neurônios e ela também tem função de nutrição. Ela pode nutrir os neurônios. É ela, aliás, que faz essa função. Então, os meus alunos diziam que a célula da glia é a mãe do neurônio, porque ela que provê tudo que ele precisa para conseguir realizar a sua função. Nós temos diferentes tipos de células que são classificadas como células da glia. Nós podemos citar células que são classificadas como células da glia, como a micróglia. A micróglia é uma célula bem pequenininha, bem ramificada. Aqui embaixo nós temos um desenho mostrando essa célula. E essa célula, ela faz parte do sistema de defesa do tecido nervoso. Então, se tem algum resto celular, alguma célula morreu e ficou os restos dela lá, a micróglia vai lá e elimina esses restos, limpa o ambiente. Se um micro-organismo acabou entrando no tecido nervoso, ela vai lá e se livra do micro-organismo. Então, ela protege esse tecido. Nós temos também os astrócitos. Deixa eu ver aqui. Os astrócitos. Os astrócitos eles estão relacionados com o suporte dos neurônios, então eles vão sustentar os neurônios e eles também são responsáveis pela nutrição dos neurônios. Por quê? Eles se ligam aos vasos, então os vasos sanguíneos aqui, dentro do qual passam os nutrientes, e eles vão retirar os nutrientes daqui e vão passar para as células neuronais. Então eles são responsáveis pela nutrição dos neurônios. Nós temos também os oligodendrócitos aqui. Os oligodendrócitos são células que vão se enrolar no axônio do neurônio. E quando eles fazem isso, eles criam uma capa isolante, que a gente chama de bainha de mielina. E essa capa isolante, ela faz com que o impulso nervoso passe bem mais rápido pelo axônio. Então, elas facilitam a transmissão do impulso nervoso. Existem partes do sistema nervoso central
parte do sistema nervoso, aliás, onde nós temos os oligodendrócitos envolvendo lá os axônios e gerando esse isolamento térmico. Em parte do tecido nervoso, essa função é feita pelos oligodendrócitos. Existe uma outra parte em que a mesma função é realizada por um outro tipo de célula, que nós chamamos de célula de Schwann. E além disso, que está bem aqui embaixo, as células de Schwann se enrolando no axônio. E nós temos também as células ependimárias, que são essas daqui. As células ependimárias são células que vão revestir as cavidades que existem no sistema nervoso. Então, todas essas células são classificadas como células da glia, e cada uma desempenha uma função para que o tecido nervoso ele possa funcionar de forma satisfatória, para que ele possa realizar bem a sua função. Quando nós temos um conjunto de feixes de axônio, então aqueles prolongamentos lá, quando nós temos um conjunto desses feixes que já estão enroladinhos lá pelas células da glia, e esses feixes, a gente tem um conjunto desses axônios e formando um feixe, e esse feixe é envolvido por tecido conjuntivo, nós dizemos que nós temos aí um nervo. Então, nessa imagem, nós podemos ver aqui o axônio, aqui as células da glia envolvendo esse axônio. Então, observem que nós temos aqui, olha, um conjunto dessas estruturas, vários conjuntos, que são envolvidos por tecido conjuntivo. Então, aqui nós temos um nervo, tá? Qual a função dos nervos? Os nervos têm a função de fazer a comunicação entre o sistema nervoso central e os órgãos, para que eles exerçam alguma atividade ou para perceber que algo está tocando o seu corpo, para perceber luz. Então, essa é a função dos nervos, fazer essa comunicação para que o organismo possa funcionar de forma completa. Por hoje é só, gente. Aqui nós encerramos o nosso conteúdo de tecido e até a nossa próxima aula.